Boa tarde, ouvintes da Rádio Difusora Ouro Fino e também aos nossos seguidores das redes sociais. E nós estamos começando aqui mais um Espaço Livre e hoje eu tenho a honra de receber o prefeito de Ouro Fino, Toninho Miguel, nessa primeira entrevista que ele dá. Não é a primeira entrevista que ele dá aqui no Espaço Livre, mas é a primeira entrevista como prefeito de Ouro Fino. Não como prefeito eleito, não como candidato, mas como prefeito já empossado, já no cargo, exercendo o mandato para o qual ele foi eleito em outubro. Prefeito, muito boa tarde, bem-vindo ao Espaço Livre mais uma vez, e dessa vez já exercendo aí o seu mandato. Boa tarde, Luiz Guilherme, um grande prazer estar aqui na Difusora, né? A minha primeira entrevista após a minha posse, já com uma semana de governo. São dias alucinantes, né? O início de todo o governo, com todas as ações, as atitudes que a gente tem que tomar, mas pela transparência, né? Pela comunicação positiva, usar aqui desse espaço nobre da Difusora, com a sua grande audiência que tem, para falar com a população de Ouro Fino, é muito salutar. Então eu venho com muita honra, com muita disposição aqui, para dar as notícias aí dos primeiros dias do governo Toninho Miguel. Toninho, você falou aí, né, de uma semana de posse. Eu tenho uma pergunta que é uma curiosidade pessoal minha. Geralmente quando a gente começa num emprego novo, e querendo ou não, ser prefeito é um emprego, né? É um emprego diferente ali, que é um cargo político, um cargo público, mas a gente tem ali um estranhamento quando a gente assume a prefeitura. E é uma curiosidade que eu sempre tive de perguntar para quem assume um cargo executivo. Existe essa coisa ali, claro, você já foi ali chefe de governo na época do prefeito Maurício e tudo, então tem uma experiência e também, claro, se preparou, né, como candidato, e já tinha ali uma expectativa de assumir o cargo. Mas a hora que senta ali na cadeira, claro, ou que assume o cargo e que vai ali lidar com a administração pública, tem essa coisa assim de, nossa, cheguei aqui. Existe essa mesma coisa que acontece com qualquer pessoa quando assume um emprego novo? Sim, você está me falando até o meu filho Tomás, né, de 7 anos, que acompanhou aí a minha trajetória na campanha, muito avidamente, é uma criança, mas muito inteligente, esperto. Ele me falava no noite, papai, você vai mudar de emprego, como é que vai ser? Isso acabou despertando em mim também essa situação de chegar à prefeitura e pela primeira vez sentar na cadeira de prefeito, no gabinete, né? E obviamente a gente é ser humano, tem emoção também nesse processo, né, Luiz Guilherme? De comandar a nossa cidade com muita alegria, muita emoção. Então, assim, quando eu chego, você tem esse impacto, né? Mas é um impacto positivo. Como você disse, eu tive essa experiência como gestor público por 8 anos, convivi ali na prefeitura, então vários servidores públicos já são meus amigos, e eu brinquei no fim de semana que os 3 dias que eu trabalhei ali, dia 1º, dia 2, dia 3, é como se eu estivesse há 30 dias ali já. Né? Já fui familiarizando rapidamente, isso é muito positivo, né? Até porque a gente sente sim o peso do cargo pela responsabilidade que tem. Mas a gente tem que estar ali já atento a tudo, né? Você tem que já tomar rédeas da situação. O munícipe, o cidadão orfinense, ele tem que se sentir governado desde o primeiro momento. E aí não é autoridade, não. É uma liderança natural que a gente tem que exercer sobre o servidor público, sobre a cidade, sobre o serviço público. Então, eu tive esse impacto, mas um impacto positivo. Hoje já temos uma semana de trabalho, a minha equipe com a dedicação exclusiva, trabalhando sábado e domingo, em todas as horas. Eu tenho acordado, vocês sabem, eu acordo muito cedo. Às 5h30 da manhã eu já dei a minha corridinha e já estou indo para a prefeitura, já estou visitando os setores, o serviço público. Então é uma semana muito alucinante, muito intensa, né, nesse processo todo de início de governo, mas impactante, mas que eu já estou muito gratificado. Então, prefeito, o senhor falou aí uma semana, né? É até engraçado chamar senhor de senhor, a gente que é amigo há tanto tempo. Mas em respeito ao cargo, a gente tem que ter essa liturgia do cargo, né, que é importante. O senhor assumiu aí há uma semana a prefeitura. Ao chegar lá, quais foram as surpresas as boas surpresas que o senhor viu? Claro que teve o período de transição, que já estava sabendo de algumas coisas, mas as surpresas boas e as surpresas desagradáveis que apareceram aí nesse ainda curto período que o senhor está à frente da prefeitura. Sim, Luiz Guilherme, a surpresa, não surpresa, né, um impacto positivo, como eu já falei no início, e que me deixou muito feliz, é a resposta do servidor público orfinense, que cuida da cidade, que zela pela cidade, que é difícil para o servidor a mudança de governo também.
muda a liderança, muda o patrão, muda o chefe direto, eles ficam inseguros, mas isso não atrapalhou em nada a continuidade do serviço público. Era o que eu mais temia, né? Por alguma situação, faltar médico no pronto atendimento e não conseguir a gente prestar um atendimento no dia 1º, no dia 2, a cidade ficar muito abandonada nos primeiros dias. Nós trabalhamos muito na transição para que isso acontecesse, mas a gente precisava dessa força do servidor. Então eu quero agradecer aqui de pronto o servidor público em geral, em todos os departamentos, que teve esse chamado, né, nosso para continuar servindo a população de forma muito firme aí no início do nosso mandato. Até porque nós estamos implementando muitas mudanças, readequações, né, mudanças até bruscas nos setores, né, mas eles tiveram essa resposta positiva e isso me alegrou muito, alegrou minha equipe, então foi o que eu tive de mais alegria assim, nos primeiros dias do meu governo. Com relação às surpresas desagradáveis ou fatos que nos preocupam, eu vou tratar assim, claro que a transição, eu tive todo o processo franqueado pelo prefeito Henrique, pela sua equipe, não tivemos problema algum em obter documentos, informações, mas o mês de dezembro é um mês um pouco complexo, né? Final de mandato, fechamento de caixa, de fluxo de caixa, de pagamento, a gente não sabe bem como você vai encontrar a prefeitura financeiramente. E o que me preocupou muito foi quando eu chego e vejo um caixa muito baixo na prefeitura, quase que zerado, né? Para você ter uma ideia, né, estão fechando ainda, Mário Lúcio, que é o nosso diretor financeiro, o Fabiano da contabilidade, tem alguns restos a pagar de quase 4 milhões de reais da outra gestão, então eu tenho um caixa muito pequeno. Nós temos uma folha de pagamento hoje de 5 milhões de reais quase, né, uma prefeitura com um inchaço, né, saltou em 4 anos aí de 690 servidores para mais de 1.000, né, uma folha que sai de 1.800.000 para quase 5 milhões. Então, se eu recebo a prefeitura com menos de 2 milhões de reais em caixa, eu tenho uma preocupação em pagar a primeira folha de pagamento. É a primeira coisa que me vem à cabeça. E eu já tinha esse planejamento, né? Eu falei isso durante a campanha, austeridade fiscal, choque no ordenamento das despesas. Eu tenho uma meta de cortar as despesas da prefeitura, as despesas correntes, supérfluas, que eu entendo que não são cabíveis, em 30%. Só assim eu vou recolocar a prefeitura, o erário público, em condições de entregar resultados para a população. Desde a melhoria do serviço mais básico, que é a limpeza das ruas, a zeladoria das praças, até um exame mais rápido, né, uma cirurgia. Então, tudo aquilo que eu tenho como proposta, como plano de governo, passa por esse rigor fiscal e financeiro. Colocar em ordem as contas da prefeitura, né? Eu recebi a prefeitura totalmente sanada com relação às contas de funcionários, né? Não está devendo nada para servidor público, foi até adiantado o pagamento de dezembro, mas nós não temos fluxo de caixa que hoje cobre as despesas correntes da prefeitura. Então isso é muito forte e foi o que mais me preocupou. E a respeito disso, né? Até o senhor falou disso na posse do senhor, na entrevista que eu fiz lá com o senhor na posse, e com relação a esse problema de honrar pagamentos e tudo mais. E uma das primeiras medidas do senhor foi assinar ali o projeto que garante o piso salarial nacional dos servidores da educação. Como é que vai fazer para equacionar essa questão da verba da prefeitura e desse problema da austeridade fiscal com a garantia desse piso nacional da educação? Sim, essa pergunta é muito importante, porque quando eu falo em cortar despesas, eu não estou falando em ceifar direitos ou deixar de investir no servidor público, né? Vou ter um momento de contenção, de saneamento, de contingenciamento orçamentário, mas eu tinha esse compromisso nos primeiros dias de governo de garantir o pagamento do piso aos professores, até porque existe decisão judicial, existe lei nacional para isso, né? É um questionamento, uma insegurança que havia entre o corpo docente da prefeitura, e eu consegui no primeiro dia rescindir um contrato que eu julgava supérfluo. Era um contrato de quase 100 mil reais, né? Com uma empresa que fazia uma capina na cidade, ela tinha uma maquininha Bobcat com 2 roçadores, que eu entendia muito, cara. Conversava isso até com o prefeito anterior, então eu consegui rescindir esse contrato, ele tinha validade até abril, maio, mas consegui cortar, era um contrato de quase 100 mil, e com parte desse dinheiro, né, deve ser um impacto aí de uns 30 mil reais mensais para dar essa garantia, esse aumento do piso, eu já fiz o projeto de lei e enviei à Câmara para que as professoras não perdessem um mês, né, desse piso, da garantia do piso estipulado pela lei da educação. Então foi isso que eu fiz, né, são matemáticas, rigor fiscal,
mas também pegando aquilo que a gente tem de economia para investir, né, na população, no servidor público. Eu falei muito isso, Luiz Guilherme, e vai ser o mote do meu governo, gastar muito menos com a máquina pública, sobrar capacidade de investimento para entregar para a população e na valorização do servidor público. Perfeito. Toninho, e um dos problemas que a gente observa aí, históricos de Ouro Fino, a gente até pode dizer assim, há cerca de 20 anos a população de Ouro Fino está estagnada. Nos censos aí que vêm sendo feitos, Ouro Fino cresce muito pouco a população, que a gente conclui, as crianças continuam nascendo, sim, você tem 2 filhos pequenos, mas a população, quando faz o censo de Ouro Fino, não se verifica o crescimento da população. Da onde chega a conclusão lógica que as pessoas estão saindo de Ouro Fino procurando oportunidades em outras cidades. E comparando aí com cidades vizinhas de Ouro Fino, as cidades vizinhas estão crescendo. Quais medidas que o senhor acha necessária e que vai tomar no governo agora do senhor para reverter essa situação, para Ouro Fino começar a crescer a população e, logicamente, para que isso aconteça, é importante que cresça a renda média da população, enfim, para atrair ou para manter o ourofinense aqui e atrair pessoas para Ouro Fino. Sim, esse êxodo, né, principalmente dos nossos jovens, é um problema que vem atingindo a cidade nos últimos 30 anos, né? Nós temos gerações aí inteiras que não trabalharam em Ouro Fino. Nós temos educação de qualidade, eles fazem aqui o primário, o ginásio, às vezes o colegial, e vão embora para outra cidade para ter oportunidade de trabalho, para montar seu próprio negócio. Nós temos essa desconexão. Eu falei isso durante a minha posse, uma cidade de 275 anos, ela tem essa situação, ela vive essa oscilação, porque ela começa a ter um contingente maior de aposentados, né, pessoas que estão fora do mercado de trabalho, e aí entra muito a questão da oportunidade de vida. Eu falei durante a minha campanha, nós temos principalmente para aquele jovem que vai ter o primeiro emprego, aquele que vai casar e constituir a sua família, quer dar sustento, quer alugar sua casa, comprar sua casa, primeiro lar. Essa pessoa tem que ter ambiente de negócio aqui em Ouro Fino para poder se estabelecer. E aí entra qualificação de mão de obra, uma pessoa qualificada para o trabalho. Porque muitos saem também, eles vêm daqui, mas para trabalhar no chão de fábrica em Diadema, por exemplo, eles não têm qualidade de vida. A qualidade de vida está aqui pré-estabelecida. Falta essa conexão com o empreendedorismo, com um trabalho digno, com uma política de valorização salarial melhor. Então nós temos que criar toda essa situação. Claro que a prefeitura é importante nisso, e ter credibilidade para trazer mais investimentos para a cidade, mas eu entendo que a qualificação da mão de obra, não só para trabalhar como empregado, mas para abrir seu próprio negócio, o microempreendedor, variações da nossa economia que a gente pode trazer, negócios rurais mesmo, da agroindústria, é um desafio que a gente tem pela frente e que eu tenho um olhar muito franco para que os jovens continuem na nossa cidade. O que a gente mais escutou nesse ano foi a tristeza dos jovens saírem e a cidade vai ficando sem alma, sem encanto, sem força de trabalho, né? Mas, por outro lado, eu visitei várias indústrias agora na transição, elas estão oferecendo muitas vagas de emprego. A TSTrim, por exemplo, está buscando mão de obra fora da cidade de Ouro Fino, né? Enquanto os jovens estão indo para fora da cidade. Então, há uma divergência muito grande factual. Desconexão. É o que eu tenho usado muito essa palavra, desconexão. Cabe a nós fazer esse liame enquanto prefeito, liderança política, gestor público, para que a gente tenha aqui, para que o jovem entenda que o Ouro Fino tem qualidade de vida e aqui ele pode se estabelecer, ganhar aquilo que é necessário para manter a sua família aqui. O senhor citou a TSTrim, que é uma empresa que se fixou em Ouro Fino e está se mantendo aqui. Mas a gente observou aí, nos últimos anos também, algumas empresas que vieram para Ouro Fino, tiveram incentivos para se estabelecer em Ouro Fino, mas em pouco tempo não continuaram aqui, ou porque fecharam as portas, ou por outro motivo. Como reverter isso, atrair investimentos, que o senhor acabou de falar também, a necessidade de atrair investimentos, além dos investimentos locais, que também são importantes, mas para atrair investimentos como o da TSTrim, que vem e se fixam em Ouro Fino. A TSTrim é a maior empresa da história da cidade, né? Eu participei da sua vinda como diretor de governo, foi uma luta árdua, competimos com várias cidades, mas eles confiaram no potencial da cidade, na mão de obra, das costureiras principalmente. Então é uma empresa que a gente pode tomar como modelo, né, a sua instalação em Ouro Fino. É preciso que se diga, Luiz Guilherme, com muita verdade, para a gente fugir às vezes de uma palavra mais política e de uma fala mais narrativa que não é verdadeira,
que nós não temos uma vocação industrial que Jacutinga tem, por exemplo. Você sabe disso. Sim. Porque todo mundo fala, Jacutinga está bombando e Ouro Fino não. Primeiro, Jacutinga está na porta de entrada do estado de Minas Gerais. É muito bem localizada, né? Já tem uma capacidade industrial que vem sendo desenvolvida há anos. E Ouro Fino se localiza no meio dessa MG 290, que por 35 ou 40 anos foi o maior gargalo de desenvolvimento econômico. Uma estrada que ceifava vidas, que não escoava a produção. A partir do momento que a gente começa a ter uma melhoria na estrada, a gente já tem escutado falar muito de desenvolvimento regional. Eu mesmo já estou com 3, 4 empresas com tratativas de estabelecerem aqui por conta da melhoria das estradas. Você vê ali no Distrito Industrial, a Bognar, que era uma empresa menor, com um barracão de 2.500 metros, já fez um módulo de 2.500 metros, aumentou para 5. Então, a Evamax, do Cláudio, uma empresa que tinha um barracão de 3.000, já fez 6.000 metros, por conta das melhorias das condições de tráfego. Então, eu acho que esses gargalos vão sendo vencidos, né? A estrada é um deles, né? A cidade vai criando um ambiente propício, mais do que incentivar e colocar lá uma máquina para fazer um planado de terra para a empresa se instalar, é a gente entregar para as empresas que vêm uma gama de pessoas prontas a trabalharem, qualificadas. E aí entra todo esse treinamento, essa oficina do bom ofício que a gente tem que ter. Estou conversando com o Senai, com o FIENG, com o SESC, para a gente efetivamente ter uma linhagem de aprendizado industrial, comercial, ou do setor de serviço que seja, que as empresas enxergam aqui uma cidade próspera e com mão de obra livre para trabalhar, né? Eu tenho conversado muito, Luiz Guilherme, ontem eu fui a Varginha essa semana, com o prefeito de Varginha, de Pouso Alegre, de Jacutinga, de Monte Sião. O desenvolvimento regional é eminente. As cidades da região, até pelo alinhamento político que a gente tem hoje, com prefeitos amigos, nós temos tudo para crescer de mãos dadas. Se a gente tiver um comitê de desenvolvimento econômico, a gente consegue crescer com indústrias, pegando aqui carona em Pouso Alegre, que está a 50 quilômetros aqui o Parque Industrial, propriamente Jacutinga, Varginha, Poste Caldas, que hoje nós temos uma estrada que com 1 hora a gente chega lá, precisa recuperar a estrada porque ela está em más condições. Então nós temos uma expectativa muito grande do desenvolvimento regional para atender aquilo que você falou, que é trazer um investimento que perdure na cidade e gere essa capacidade do Ouro Fino se manter aqui. O senhor falou do desenvolvimento regional e da estrada, que é extremamente importante. A estrada melhorou muito depois da concessão, mas ainda tem um problema que eu toquei na visita que o governador Zema fez na sua campanha, e o grande apoiador do senhor, que é o deputado Dr. Maurício, falou isso. O senhor já sabe a pergunta que eu vou fazer. Sim. Claro que isso não é da esfera do prefeito, mas está no jogo político de batalhar por isso, que é a questão da terceira faixa da estrada, que é uma batalha aí que o defensor público está fazendo na esfera jurídica, e que melhoraria o fluxo da estrada, porque a gente vê muitas vezes ali que formam aquelas filas grandes, inclusive a segurança, que muita gente não tem paciência ali para ficar na fila, tenta ultrapassar e corre, mesmo com a estrada muito melhor, corre o risco ali de acontecer algum acidente. Como eu disse, isso não faz parte da competência do prefeito, mas no âmbito político, junto com o Dr. Maurício, e como o senhor também é do partido, né, do governador Zema, como pode ser feito para conseguir essa melhoria na estrada? Claro que não é um negócio fácil, porque depende da empresa, né, que a concessionária ali, a EPR, mas como que isso pode ser conseguido para até potencializar esse desenvolvimento regional? Então, Luiz Guilherme, é um assunto bem debatido isso, que eu estou muito por dentro. O contrato com a EPR, o contrato de concessão da nossa rodovia, ele está chegando no momento, né, no prazo de cronograma de execução dos acostamentos. Na estrada de 90 quilômetros, eles têm a obrigação contratual de realizar 72 quilômetros de acostamento, Jacutinga a Pouso Alegre, salvo engano, nessas proporções de quilometragem. E houve uma gestão política do Dr. Maurício como governador, eu participei muito disso, para que seja esse o momento de fazer a terceira faixa. Porque já vai haver intervenção nas laterais, né? E infelizmente o contrato feito lá na concessão em 2021, se não me engano, né? 2022 que foi assinado o contrato, né? Está fazendo agora, fez 2 anos, não previa a realização da terceira faixa. O que é uma tragédia para nós. Ela sim, a falta da terceira faixa que causa acidente,
que não deixa os caminhões trafegarem na estrada. Então nós temos uma situação bem adiantada com o governo do estado, com a própria EPR, sob a batuta do deputado Dr. Maurício, com o governador, o vice-governador Matheus Simões também. Eu participei de várias reuniões. Nós teremos agora, até o final de janeiro, uma reunião definitiva para que seja aditivado esse contrato, e a empresa já sinalizou que seria viável financeiramente de fazer essa terceira faixa, pelo menos nos 3 pontos mais cruciais da estrada, né? Que é uma grande notícia, né? Vamos concretizar isso para poder anunciar isso para vocês, até porque, Luiz Guilherme, o pedágio, ele é caro. Isso ficou muito caro, sangrou muito as pessoas mais simples que trabalham aqui na região. Então a empresa já oferiu muita receita com essa concessão. E eu acredito que eles estão felizes com a arrecadação. Então eles têm que ser compelidos pelo governo a adiantar esse procedimento da terceira faixa. Isso é perfeitamente viável financeiramente e sob o ponto de vista político, com a força do deputado Dr. Maurício, com a força dos prefeitos da região. Eu estou liderando esse processo também com os prefeitos aqui de Monte Sião, de Jacutinga, Urufina, Inconfidentes, Bueno, Pouso Alegre, para a gente ir ao governo agora no final de janeiro, para a gente definitivamente oficializar essa questão da realização das terceiras faixas na MG 290. Perfeito. Essa é uma demanda que, como o senhor falou, de toda a região. Perfeito. E do pessoal que trafega, não só quem tem carro, como quem trafega de ônibus e tudo mais. Sim. Prefeito, vamos para uma questão aqui prática, que eu acho que atinge toda a população de Ouro Fino. Eu sei que é um lugar que o senhor gosta de frequentar. O mercado municipal, ele está com a reforma muito atrasada. A reforma era para ter sido inaugurada no mandato anterior, mas ainda não foi concluída essa reforma. E durante ali o período de transição, o senhor postou vídeo ali observando o andamento da reforma. O que o senhor já deve ter olhado lá, mesmo depois de ter assumido? O que vai ser feito para poder adiantar ou agilizar, para poder finalizar a reforma do mercado, para os mercadores e para a população de Ouro Fino voltar a desfrutar daquele prédio que é tão icônico aí de Ouro Fino? Boa pergunta, Luiz Guilherme. É um questionamento que eu tenho tido a todo momento, não só dos mercadores, mas de toda a população, por conta do mercado ser esse ponto de convivência do ourofinense, né, de alma cultural, de comércio, né, das pessoas frequentarem. É uma tristeza o que está acontecendo lá. Eu falei no início aqui de situações desagradáveis que eu encontrei. A situação das obras paralisadas realmente é uma coisa muito grave também que aconteceu, né? Nós temos 3 obras paralisadas na cidade, licitadas, que é a obra do mercado, da Praça do Peregrino e o posto de saúde de Caneleiras. Conversei com o prefeito Henrique na época da transição, e quando eu chego à prefeitura dia 2, verifico que ele fez uma portaria no dia 30 de dezembro, suspendendo todas essas obras por irregularidades no prazo de execução. Eu acho que até foi prudente, né? Infelizmente a condução desse processo de obra não foi o ideal, né? Acho que foi feito um pouco sem planejamento, principalmente lá no mercado, os mercadores sofrendo lá com as chuvas, tenda caindo água, né? Tem até uma situação lá do empresário ajudando com as tendas, mas a gente tem que solucionar isso. Então é uma situação muito complicada de resolver, mas eu atuei desde o dia que eu cheguei à prefeitura. Nós estamos prestes a resolver a situação da obra do mercado, que vai ser, eu não vejo outra solução a não ser a rescisão contratual com a atual empresa, porque ela descumpriu todos os prazos. Se eu, como prefeito, insistir com essa empresa em fazer a obra, e aqui não estou denegrindo ninguém, não, são situações práticas, eu tenho conversado, minha equipe conversado com o proprietário da empresa, ela não tem mais condição de tocar a obra. Ela vai pedir prazo de 3 meses, como já pediu aditivo de recurso, colocou mais dinheiro na obra, a gestão passada não terminou, nós vamos ficar nesse atoleiro aí e não vamos terminar. Então a minha ideia é rescindir e recontratar uma empresa. A lei me permite que eu possa fazer a contratação de uma outra empresa emergencial para que termine a obra efetivamente. A obra não andou, foi feita uma concretagem lá agora, mas está completamente atrasada, né? E praticamente não mudou quase nada. Fez os encanamentos, aterrou, subiu um pouco as bancas. Quem foi lá ver, até os mercadores estão tristes até com a forma que ela está sendo conduzida o projeto, né? E tem essa questão social, de várias pessoas que têm seu sustento serem afetadas lá do lado. Eu tenho um carinho especial, um amor pelo mercado municipal. Eu acho que é um cartão de visita. Eu pretendo até melhorar essa reforma lá quando for possível financeiramente, esteticamente, do lado externo, aquela praça com portal, com iluminação. Para quem chega em Ouro Fino, aqui tem um mercado de alma, um mercado cultural, que aquilo seja aberto à noite, de manhã, para visitação, para compra. Mas eu estou prestes a resolver essa questão da obra do mercado, né? Claro que é penoso para a prefeitura, vai acabar trazendo um ônus financeiro, me preocupa muito,
mas a gente está trabalhando para a semana que vem, a gente tem uma definição aí já de retomada das obras. Foram paralisadas pelo prefeito anterior, né, em função de irregularidade nos prazos, dia 30, no último dia da prefeitura, ele fez essa portaria, então eu estou tendo que retomar a obra e contratar emergencialmente outras empresas para que possam terminar, além da obra do mercado, a Praça do Peregrino e também um posto de saúde lá na Caneleiras que acabou nem saindo do chão. Perfeito. Toninho, fica à vontade agora aqui, o espaço é livre, você deixar aí sua mensagem para a população de Ouro Fino nesse finalzinho de entrevista. Eu disse na minha posse, né, Luiz Guilherme, que após uns dias, né, ainda a gente está nesse processo todo de readequação, adaptação, de mudança, de reformulação. Estou esperando ainda dados financeiros da tesouraria da prefeitura, alguns dados da minha equipe. A minha meta agora é sanear a prefeitura, deixar a prefeitura governável do ponto de vista financeiro, e entregar o serviço público para a população. Estamos fazendo um mutirão de limpeza, com a ajuda aí de todos os servidores públicos, em todos os bairros. Tem bairros que havia mais de um ano que não tinha uma roçada de mato, o mato estava dessa altura. Então a gente está limpando a cidade, literalmente, limpando no aspecto vias urbanas e também fazendo uma limpeza naquilo que é supérfluo para eu ter capacidade financeira. Senão eu vou ficar enxugando gelo aí os 4 anos, não vou entregar nada para a população. Eu tenho que ser muito transparente. Eu tive um problema com as chuvas, né, Luiz Guilherme, no primeiro dia de governo, chuvas fortes aí que derrubaram uma rua lá no Guargatá completa, né, já é uma obra de cerca de R$200 mil que eu tenho que fazer, mas demos uma resposta rápida, já abrimos a rua, liberamos o acesso 2 dias depois já, né, essa semana a gente liberou da nossa intervenção. São situações muito complicadas que a gente está tendo, mas que a gente tem firmeza para enfrentar, né? Eu sinto já uma resposta muito positiva da minha equipe. Eu estou visitando todos os serviços, não estou ficando no meu gabinete, tenho atendido as pessoas na medida do possível, né? Claro que se eu ficar aqui e falar tudo que eu já fiz nesse período de poucos dias aí, ainda vai ser pouco esse tempo que a gente tem, estaria à disposição para conversar com a população sempre. Então eu peço paciência. Estou chegando, estou colocando ordem, o prefeito vai governar, vocês vão se sentir governados, a minha equipe vai ter que entregar resultado para a população. Já fizemos uma mudança radical no atendimento da saúde, importante destacar aqui, infelizmente, a gestão da nossa saúde, desde a humanização do atendimento, até a gestão financeira, estava completamente dilacerada nos últimos anos. Uma pena o que aconteceu, né? Não adianta gastar, tem que gastar 15% na saúde, não adianta gastar 25% se gasta mal, se não investe naquilo de entrega para a população. Então quem está indo já ao prédio dos Capuchinhas, os PSF, já está sendo melhor atendido, fizemos reuniões com a nossa diretora de saúde, com toda a nossa equipe, já estou pintando, dando uma reforma no prédio dos Capuchinhas, estava completamente abandonado. Como é que chega um paciente naquela situação do prédio lá? Então, estruturalmente, a gente está fazendo as modificações que tem que fazer, né? Vamos reestruturar, vamos readaptar. É um grande desafio, sanear a prefeitura financeiramente, voltar a capacidade de investimento, recuperar as nossas máquinas. Eu tenho hoje 8 caminhões quebrados, só tenho uma retroescavadeira para fazer o serviço rural em 1.300 quilômetros de estrada de terra, mas estamos trabalhando, estamos enfrentando o problema. Tenho certeza absoluta, vocês podem me cobrar, daqui a alguns meses eu vou recuperar essa frota, vou adquirir equipamento, máquina, para que a gente possa dar um atendimento melhor nas estradas rurais. Agora não é hora de passar patrol, né? Fica até o recado aí, tá chovendo, a gente passar lâmina, não é aí que ninguém sai de casa, que ninguém vai transitar. Mas a gente está acudindo às emergências. A partir de março a gente vai colocar as máquinas, abrir as estradas, cascalhar, vamos fazer um trabalho aí que vai dignificar o povo da nossa zona rural também. Enfim, estou à disposição sempre, Luiz Guilherme, para falar com vocês, usando aqui esse canal. Também usa minhas redes sociais para falar com a população. Podem confiar no nosso trabalho. Vai ser dedicação exclusiva todos os dias, 24 horas por dia, à nossa terra, ao nosso povo. Toninho, muito obrigado por essa primeira entrevista, primeira de muitas desse primeiro mandato seu aí à frente da prefeitura. Graças a Deus, essa sua participação aqui, mais uma participação aqui no Espaço Livre, mas dessa vez como prefeito de Ouro Fino. Agradeço demais a sua presença. Estou sempre à disposição de vocês, da difusora, de você, Luiz Guilherme, que é um grande jornalista, que aqui eu quero destacar toda a cobertura que você fez das eleições, meu amigo de longa data, sou suspeito para falar, mas você é um grande ourofinense, um grande jornalista, e deixo um abraço aqui para toda a diretoria da difusora também. Eu agradeço o elogio, acho que está exagerando aí, né? No elogio. E aprendi com seu irmão, o André. Também um grande jornalista, a tua estatura. Foi o grande professor meu aqui nessa casa.
Bom, e nós vamos terminando mais um Espaço Livre aqui na sua rádio difusora Ouro Fino, que também vai estar disponível nas redes sociais. O Espaço Livre hoje recebeu o prefeito de Ouro Fino, Antônio Benedito Salgueiro Miguel, Toninho Miguel. E você segue na nossa programação. Uma boa tarde a todos.